A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 16, que diz assim: Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Amém. Meus irmãos, aleluia. A desobediência custa muito caro, não é? Aleluia. Desde o vídeo passado estamos falando sobre isso. Aleluia, glória a Deus. E Deus aqui confirma o reinado de Davi. Deus confirma por causa da desobediência, aleluia, do rei Saul. Observe que aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, vai nos dizer que o rei Saul desobedeceu a uma ordem do Senhor. O Senhor disse para eles que fosse, aleluia, ali dos Amaleque, né, dos amalequitas e destruísse tudo. E ali ele não faz isso. Aleluia. Observe. Aleluia. Versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançasse aos despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes de ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente, ou seja, ele fez a obra pela metade, não é? Ele destruiu todos os amalequitas, mas ele deixou vivo o rei, e o Senhor disse que não era para deixar vivo a nenhum. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aleluia. Então, desde esse tempo que o rei Saul desobedece ao Senhor, o Senhor já não estava mais com ele. Ali era a raiz do problema, a desobediência. Então, que a gente observe hoje a nossa vida, aleluia, por mais que aquilo que Deus falou para nós, a gente hoje não veja como acontecer algo, mas continue na obediência do Senhor, continue na obediência, porque Deus sabe o momento certo, aleluia, a hora exata de destravar tudo, quando nós estamos em obediência, aleluia, as coisas no tempo certo acontecem. Observe que agora, aleluia, neste capítulo 28 do livro de 1 Samuel, o profeta Samuel já havia morrido, Deus já havia levado ele, e aqui, aleluia, o rei Saul, ele continua em desobediência. Aqui ele consulta a uma feiticeira, porque Deus não falava mais com ele de forma nenhuma, porque Deus não fala com os desobedientes, porque os desobedientes só quer vitória, só quer vitória. Na hora de obedecer a Deus, eles não querem, né? Então aqui era desobediência atrás de desobediência. Aqui esse rei havia ido atrás de uma feiticeira porque queria saber se ele iria ter vitória. Meus irmãos, não há vitória sem obediência. Observe que não há vitória sem obediência. Se tem desobediência, aleluia, não vai ter vitória. Então, que a gente trilhe os caminhos do Senhor. Aqui, mesmo depois que Deus proíbe esse ato, né, de consultar a feitiçaria, ele vai lá, consulta, não é? Manda trazer ali
o espírito do profeta, não é, Samuel, e o profeta Samuel fala com ele, e o profeta Samuel confirma, aleluia, o reinado de Davi, aqui no versículo 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Então ele foi procurar uma resposta e teve outra. Da mesma forma, ele queria ouvir algo, mas aquilo que ele queria ouvir não iria acontecer por causa da desobediência. Então a desobediência tem um preço amargo. Aleluia. Ele queria saber se ia ter vitória e o que ele escutou foi a confirmação do reinado de Davi, aquele que ele tanto perseguia, aquele que ele tanto queria que morresse. Aleluia. Deus dava vida, não é? Por quê? Porque Davi era um homem obediente ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente peça ao Senhor, Senhor, me ensine, me ajude a te obedecer, me ajude, aleluia, a crer que o Senhor, desse nada que eu estou vivendo, o Senhor vai me dar, aleluia, tudo, porque estou em obediência. Observe que o rei Saul, aleluia, estragou toda a sua vida por não confiar no Senhor, por deixar que o povo pegasse ali lá no capítulo 15, pegasse o despojo de que não era para pegar. E esse rei Saul, ele paga um preço e o povo mais na frente vai pagar o preço também. Não importa o tempo, aleluia. Muitas são as vezes que a gente cai no pecado, comete algo, faz uma coisa errada aqui, aí aqui a gente se arrepende, graças a Deus por isso, aqui a gente ora a Deus, pede a Deus, Deus perdoa, pronto, tudo bem. Passado anos para frente, vai haver uma consequência daquilo que a gente fez, que a gente muitas das vezes nem lembrava, mas chega o preço. É isso que acontece. Então, em nome do Senhor Jesus, para que a gente não pague preço, vamos andar em obediência, orando, clamando todos os dias a misericórdia do Senhor e pedindo sempre ao Senhor para que a gente venha estar, aleluia, bem alicerçado na presença do Senhor. Se estamos vivendo algo, aleluia, difícil, passando por desertos, passando por lutas, momentos difíceis, mas se o Senhor disse, continue, vá na obediência, caminhe, ande na minha presença, não pare, não desista, aleluia. Então, e nós vamos crer no Senhor, vamos pedir ao Senhor para que a gente venha ser cada vez mais pessoas convertidas ao Senhor, a Jesus, e assim seguindo em frente, mesmo, aleluia, que as portas neste momento estejam fechadas. Tenha certeza que através, aleluia, da obediência, o Senhor abrirá as portas no tempo certo, aleluia. O Senhor não tem portas fechadas para os obedientes. Saiba que Deus tem, aleluia, as portas ficam fechadas para os obedientes até um certo momento. A obediência abre grandes portas. Então, que a gente medite bem nessa palavra. Deus aqui, aleluia, fechou as portas para Saul por causa da desobediência e abriu grandes portas para Davi através da obediência. E você quem é? Você é o rei Saul desobediente ou você é o rei, aleluia, Davi obediente ao Senhor? Medite bem, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao seu coração sobre esta palavra e que você permaneça na obediência e assim veja portas abertas em nome do Senhor Jesus. Amém.